Salve, salve, nação corintiana, torcida alvinegra. Vamos estar reagindo ao pessoal da G4 Band Esportes e também ao Chico Garcia. O pessoal da G4 fez uma análise linda do Timão. Vocês têm que assistir isso, vocês têm que ver o que esses caras vão falar. O vídeo de hoje tá imperdível, Se inscreve no canal, deixa o seu like. Muito bem, mandem aí as suas mensagens e venham com a gente. Vamos fazer o seguinte, começar com o Corinthians, como eu falei, né? Daqui a pouco tem o sorteio, o Vessone tá bem nervoso, ele tá com a perninha balançando aqui, sabe? Quando o cara tá com aquele perna balançando de nervoso, porque daqui a pouco tem o sorteio para ver quem o Corinthians vai enfrentar na pré-Libertadores. E a gente vai ficar de olho aqui. Mas antes vamos fazer uma análise, como a gente já fez do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, o elenco do Corinthians neste momento. Vai caber na tela, não? Pois é, o elenco não é pequeno, não. Vamos lá. A análise do elenco do Corinthians naquele esquema que a gente já fez. Fala, Vessa. Mas tem um destaque aí. A retirada do Verde no titular absoluto. Cara, isso daí é o destaque é verdade. Olha, não tinha reparado. Foi pleito seu. Foi um pleito Como ali, é que você uma troca faz de para ideia. os corintianos fazer para dirigir exigência nas cidades, o semáforo, como é que é? Quando vira não vermelho, não amarelo, você passa. Você pode passar quando não está vermelho nem amarelo. Estudou de fato na criação da Neoquímica Arena, antes de ter esse nome, ter um gramado de outra cor? No mínimo uma consultada dera, isso é verdade. É uma brincadeira, né, cara? Vocês são a favor da preservação do meio ambiente, florestas e tal? A Gaviões fez um desfile uma vez sobre Amazonas e não tinha verde nas suas fantasias todas. Sério? O Lorenzo, quando faz aniversário, ganha os presentes, eu chego, tá tudo em cima do sofá. As tias e tal, eu vou olhando, esse vai trocar... Esse vai trocar. É assim que é feito. Tem roupinha verde, nada. Trocar, Os tá vendo? E a gente que é excêntrico. Mas muito bem. Vamos lá. Então prestem atenção. É o seguinte, em protesto... Não, senhor. Não tem essa, não. Então lá, titular absoluto vai ser em preto e não em verde. Compor elenco em marrom, amarelo. Cor de burro quando foge. Exatamente. E negociável vermelho. Você sabe, só rápida história também sobre essa questão de cor, rivalidade. Teve um momento que os clubes organizaram, o único campeonato decente organizado por os clubes, a Liga Copa União 87, tinha um patrocinador, Master, a marca de refrigerantes mais famosas do mundo, que é vermelha. Sim. Isso mesmo. Então, ela estampava na camisa de quase todos os clubes. O Corinthians não, porque o Corinthians tinha outro patrocinador. Era Calunga e o Flamengo Lubrax. Era os dois, No Sul, tem um time que não pode usar vermelho nenhum. O Grêmio. E o Grêmio pleiteou junto à marca de refrigerantes o logo preto, como esse aqui. E foi? Preto foi? Logo preto. Como o McDonald's perto do Besiktas não é vermelho e amarelo. Não é vermelho e amarelo. As cores do Galatasaray. Isso aí tá certo. É rivalidade. Tá bom. Isso é o futebol. Vamos lá, tá bom. Não é? Tá bom. Já viram Vessone de verde aqui? Nunca? Não, os caras não só ele. Quando eu entrei aqui, o pessoal lá de baixo, lá da roupa, falou assim, você tem alguma coisa que você não gosta? Eu falei, tem, eu não quero a cor verde nenhuma vez no programa. Ele falou, tá bom. Então já sabe. Exigência, no contratual. Tá no contrato. Mudar o logotipo também, que tá atrás de você. A Isildo Oliveira tá levando muito a sério essa conversa, fala, que palhaçada, Vessone. Ele manda aqui. Eu sei, tem gente que acha que é isso. Não mesmo. Mas tem gente que acha que é, mas eu respeito, porque essa é uma coisa individual. É lógico. Cada torcida. Você pode achar uma bobeira e tá tudo certo mesmo. Tirou ele de verde. Então não, isso aqui é azul, né? É um azulzinho escuro. Azulzinho. Bonita essa cor, aliás. Massa de cinza, Arnaldo de cinza, Vessa de preto. É isso aí. E assim estamos hoje. Vamos lá. Analisar o elenco do Corinthians. Começar com o goleiro Hugo Souza. Bom, titular absoluto. Encontramos com ele outro dia, né, Arnaldo? Encontramos. Cara grande homem. O cara é grande, hein? O cara é grande. Idade boa ainda, né? 25 anos e tal. Titularzaço, né? E aí, vamos combinar, hein? Baita de um acerto da diretoria do Corinthians. Né? Ele perde o Castro, que é mais ou menos como o São Paulo perdeu o Ceni, o Palmeiras perdeu o Leão, sei lá. O Marcos. 20 dias depois, o Carlos Miguel. Mas o Carlos Miguel é bom. 20 dias depois o cara pirulita também. E agora? Tentou o Donelli, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai lá e pesca o Hugo Souza, que tava meio... Chaves, de Portugal. Tava meio esquecido. Ali, Baita acerto, hein, Massa? Sem dúvida. E por 1 milhão de euros só, né? No meio do futebol maluco, barato, esses valores todos que nós estamos... Daqui a pouco nós vamos falar os valores do Palmeiras. 1 milhão de euros, sinceramente, por um goleiro titular é muito pouco no futebol de hoje.
Não é? É muito Um pouco. cara... Mas já tá pago ou ainda tá enroscado? Agora a história adquiriu. morreu. Empréstimo adquiriu 800 mas paus. enfim. Alguém emprestou pro Corinthians? 50%. Pro Flamengo resolveu a história. Não, 60. 60%. E ficou 40 com o Flamengo. Numa possível venda futura. Aí o Flamengo vai ganhar bem também, enfim. Sim. Se der tudo Quantos certo. anos ele tem? 25, eu acho. Tranquilo. Bom goleiro. Não muito sai bom. mais pra fora. Não? Excelente aquisição do Não Corinthians. sai mais pra fora? 25 anos. Acho que agora é difícil. Já que pare. foi, já bateu A lá. não ser um Arábia. aí Isso sai, tudo bem. Aí beleza. Aí vai. Então tá. Hugo Souza, titular absoluto. Acho que não tem muita discussão não tem. né, sobre ele. Não tem. Aí o Donelli, que o Corinthians falou, eu tenho o Donelli lá na base. Jogou um jogo, chegou o Hugo Souza. O Donelli nessa transição que você acaba de dizer, eles dão uma salvada, né? Foi ele que falou, vamos lá, garoto, é você, a sua hora chegou. Ele joga 3 ou 4 jogos. Inclusive, Renova o contrato, né? renova Pra para jogar, ganha ali mais uns anos de contrato, pega o pênalti contra o Cuiabá, que acaba sendo fundamental, o pênalti do Pita, tinha tomado 1-0, ele pega o pênalti, mantém vivo, e no final o Matheus Bidu empata e o Corinthians termina o Brasileiro aí com uma derrota só em casa pro líder Botafogo, porque ele salva aquele 2-0. Vai compor elenco, mas eu não ficarei surpreso se o Corinthians trouxer um terceiro goleiro para brigar e até tentar ultrapassar o Donelli. Eu não ficarei surpreso, a janela nem abriu, mas guardem essa informação. Porque eles acham que o Donelli ainda talvez possa ganhar uma rodagem, se eles trouxerem um cara com uma idade até um pouquinho... O Donelli é jovem, ainda tem 21, 22... Sei lá, traz um cara de 24, 25, que vai pôr um pouco mais de sombra no Hugo e deixa o Donelli para dar uma rodada aí em outros clubes, rodar um pouco, porque goleiro joga pouco. Então, acho que é um movimento que não está descartado contratar um zagueiro aí, uma oportunidade de mercado e tal, Ainda sobre o Hugo Souza, tem gente falando assim, mas é cedo ainda para falar que o cara é um acerto. Também acho, mas neste período ele foi um acerto brutal, jogou demais. Também acha que é? Eu acho que tem que ter calma. O atual recorte, né? Recorte. O recorte é excelente, mas a gente tem que ver o goleiro, longevidade, a gente tem que ver constância, a gente tem que ver um Corinthians no modelo de jogo, no momento, né? No momento ruim. Então, calma. Mas, neste momento, 1 milhão de euros. O que você ia falar? Coisa... Não, ele é um acerto, mas eu acho que a única coisa que é precipitada a gente falar é que ele é o sucessor do Cássio e ponto. Não, isso não é. Porque essas situações já ocorreram com... Você citou lá Rogério Ceni e Marcos, já ocorreram com outros goleiros que começaram muito bem depois desses históricos de décadas e décadas e depois não conseguiram manter e saíram, né? E caíram em desgraça. Tem vários exemplos. Né? Quem saiu no Magrão no Esporte, aconteceu isso. O Arley no Goiás também. Caras muito assim é duro, né? O Fábio no Cruzeiro. E às vezes o primeiro vai bem, sei lá. Então, e aí, tipo, né? E não consegue manter aquela situação, porque substituir um goleiro desse é substituir por um bom tempo. Não é por uma temporada, nem por 2, nem por 3. Passou por isso, lembra? Solitinho, depois teve o César, aquele goleiro baixinho. Quando o Ronaldo sai também, né? Depois tem lá Maurício, todo mundo, porque era o Ronaldo, o cara passou 13 anos no Corinthians. Então, mas aí que tá, vamos lembrar dessa época então. Quando tem condição, tá, Tirone? Não é uma coisa assim. O Corinthians tinha Carlos Valdir Pérez e Ronaldo da base. Carlos Valdir Pérez era goleiro da seleção nas Copas do Mundo. Valdir Pérez, goleiro de 82, Carlos de 86. O Corinthians tinha Carlos, Valdir Pérez e Ronaldo. E quem acaba jogando... Pro Ronaldo conviver com os dois foi fundamental. Quando ele teve uma brecha, ele pegou e tal, tchau. Mas o Corinthians, ele era o terceiro, né? Menino, né? Então, eu acho que seria interessante o Corinthians ter um goleiro mais experiente. Mais experiente que o Hugo até. Olha o melhor goleiro da história do Corinthians, vai na sua... Cássio Ramos. Eu costumo dizer que o Cássio é o maior, o Dida é o melhor, tecnicamente, e o Ronaldo é o mais identificado. É assim que eu tento sair dessa situação para falar dos três, que são 3 grandes goleiros mesmo. Gilmar do Santos Neves lá do Então, aí é mais difícil, né? É difícil. Também não tem muito. Cássio Ramos, né? Cássio Ramos. Bom, o Donelli então compõe elenco. Compõe elenco. Falando sobre o Donelli, compõe elenco. Vamos à zaga. André Ramalho. Titular. Belo acerto, hein? Um belo acerto. Acharam lá o cara livre do PSV, gastou com salário e luva,
mas estava livre, tinha sido campeão no PSV, levantou a taça do último campeonato holandês. Aliás, uma informação agora, o Corinthians está tentando o Mauro Júnior, que era meia, é daqueles brasileiros que saem muito cedo, que a gente não conhece, estava no Desportivo Brasil, vai para o PSV, está vários anos lá, ainda está jovem, 25 anos, ele era meia, agora virou lateral esquerdo de uns 2 anos para cá, lá no PSV, jogou com o André Ramalho, imagino que o André tenha dado o aval, e o Mauro Júnior está sendo conversado, está final de contrato dele mais 6 meses só, e pode estar vindo também. Fala, É esse tipo de jogador que eu tava falando ontem, o Arnaldo ficou bravo Tá comigo. apontando pra mim, não tava entendendo. Explica. O que foi, Márcio? É esse tipo de jogador que eu tava falando ontem no programa. Sem direito. É isso. Né? Esse é um bom exemplo de boa pescada, hein? Pode até não dar Precisa certo. ver se vai jogar, Isso. né? Eu tô falando de perfil. Isso, Sim. é isso, Né? é o jeito. Não, tô falando sobre o André Ramalho. Sim, o André é Foi esse, foi. uma bela isso aí é fisgada. Uma bela O André, eu tinha feito vários jogos do PSV. Eu não conhecia ele, pra ser sincero. Tava jogando bem lá, né? Jogando bem, tem liderança, tem versatilidade, jogava de volante, jogava de zagueiro, na sobra, nos outros lados. E pra mim esse Foi cara um tem um acerto, negócio de fora de campo que é incrível, a cabeça que ele tem, o comando que ele tem, tanto que viralizou agora, tanto com o Hugo Souza contando e ele também contando, como ele comanda a caixinha. Então, os jogadores que vão chegando atrasados e tal, e ele vai fazendo a caixinha, e ele é chamado de André o Chatão, pelo elenco todo. Porque ele vai e escreve no grupo de WhatsApp, prezados senhores. Aí os caras já vêm, lá vem o Chatão, lá vem o Chatão. Ele fala, esse, os valores são esses, em 48 horas eu quero o Pix na conta, e ele que cobra os caras, ó, vocês, o seu valor é esse, o valor, e ele passa a relação, tem o Excel que ele vai cuidando. Então, você percebe que é um cara nesse nível de entendimento, liderança, e esse tipo de cara em grupo faz diferença, Fazer queira um ou não, cursinho com ele do faz Excel, diferença. né? Rapaziada, acontece nessa quinta-feira, meio-dia, o sorteio da Libertadores, das primeiras fases da Libertadores, o que nós costumeiramente chamamos aqui no Brasil de pré-Libertadores. São as 3 primeiras fases. O Corinthians entra na segunda fase, disputa a segunda e a terceira antes da fase de grupos, ou seja, 4 partidas, 2 fases de mata-mata com ida e volta. E que adversário será que o Corinthians terá pela frente nessa pré-Libertadores aí, que já começa em fevereiro, meados de fevereiro, para que o Corinthians possa, sossegadamente depois em abril estar na fase de grupos? Bom, não vai ser fácil. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: fica difícil prever, evidentemente, o que vai acontecer, mas nessa primeira fase são 6 equipes que estão classificadas para essa primeira fase da Libertadores. O Aliança Lima do Peru, o El Nacional do Equador, o Defensor do Uruguai, o Nacional do Paraguai e o Monagas da Venezuela, além de um representante da Bolívia que ainda vai ser definido, tá? Esses jogos, eles acontecem bem no comecinho de fevereiro. Aí vem na segunda fase, as 3 equipes que levarem a vantagem nos seus duelos aí nessa primeira fase, elas avançam para a segunda fase. Então, você já tem uma ideia aí dessas equipes que eu citei que podem estar nessa segunda fase. Vamos lá. Corinthians e Bahia são os representantes brasileiros que entram na segunda fase. 7º e 8º classificados, correspondentes na tabela do Campeonato Brasileiro de 2024. Corinthians 7º, Bahia 8º. Além desses 2 brasileiros, estão ranqueados, digamos assim, e estarão no pote 1 dessa segunda fase, o que significa que eles não enfrentarão esses adversários, o que é uma boa, vocês já vão entender. Além de Corinthians e Bahia, Boca Juniors, ou seja, não estará no caminho do Corinthians, Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil, olha, já complicou a vida de brasileiros muitas vezes, Santa Fé da Colômbia, Melgar do Peru, já eliminou o Inter de uma Sul-Americana, e Ñublense do Chile. O Corinthians vai ter na segunda fase equipes do pote 2, alguma equipe do pote 2. Essas equipes que eu acabei de citar estão no pote 1. Vamos lá. Deportivo Iquique do Chile. Esses agora, a partir de agora, são os supostos possíveis adversários do Corinthians na pré-Libertadores, na segunda fase. Deportivo Iquique do Chile, Boston River do Uruguai, Universidade Central da Venezuela, um representante da Colômbia que vai ser o Millonarios ou Tolima,
um representante da Bolívia, que será o Bolívar ou The Strongest, e os 3 times que, como eu falei lá no começo, vão sair da primeira fase, e até se vocês quiserem eu posso repetir aqui, são aqueles que eu já tinha falado, né? Aliança Lima do Peru, El Nacional do Equador, Defensor do Uruguai, Nacional do Paraguai, Monagas da Venezuela e um representante da Bolívia. Então, 3 desses que eu citei estarão, além de todos esses outros, no pote 2, que poderão ser adversários na segunda fase da competição. Na terceira fase, são 8 times, né? Aí a Conmebol define o chaveamento de acordo com as classificações das fases anteriores, né? Os 4 times vitoriosos dessa segunda fase garantem a vaga, na verdade na terceira fase, né, garantem vaga na fase de grupos, enquanto que os eliminados, isso é importante, automaticamente são direcionados para a mesma fase da Sul-Americana. Ou seja, tem se tudo der errado, que a gente não espera, relacionado ao Corinthians, ainda tem a disputa da Copa Sul-Americana. Bom, aí, gente, passando por isso, por essas 2 fases, vem fase de grupos e aí é outra vida a partir de então. Da maneira como o Corinthians terminou a temporada, com o elenco montado, que terminou a temporada e com alguns reforços que estão para chegar, eu imagino que qualquer desses adversários que eu acabei citando aqui sejam possíveis do Corinthians ganhar. Não dá para dizer que já passou, que já ganhou, que vai amassar todo mundo, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar com tendência. Bom, muda o ano, sei lá, a questão física pode ser sentida no começo de temporada, tem ainda a concomitância do Paulista, que eu sei que o Corinthians quer ganhar. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem condições de avançar. Falando agora sobre o que interessa, que são reforços, né? E tem se falado muita coisa nos últimos dias, mas o nome Pogba é impressionante porque ele segue na pauta. E por que ele segue na pauta? Porque, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ele segue sendo observado. Não há uma proposta, não há uma negociação nesse momento, mas o Corinthians ele está num compasso de espera e nem tem pressa nesse sentido, na medida em que o jogador não pode entrar em campo. Ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro. E ele só pode entrar em campo a partir de março. Ou seja, o Corinthians não tem pressa. Ele está livre no mercado, ele vem livre de custos. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém fichar o Pogba, e é uma contratação de risco, pelo período de inatividade e por tudo que ele está passando no extracampo aí com essa punição, se ninguém chegar no Pogba e firmar um contrato, o Corinthians tem até março para resolver isso. Chico, mas aí ficar atrasado, ele não vai poder jogar antes de março, gente. Você quer deixar o cara treinando no CT a partir de janeiro, se adaptando com os companheiros? Bom, ok. Mas, Chico, você já está tratando como certa a contratação? Não. Eu estou colocando aqui possibilidades, tá, gente? O que eu sei é que o Corinthians namora o Pogba e o Pogba namora o Corinthians, né? Há um flerte nesse momento ali e vamos ver se isso resulta, né, num casamento daqui para frente. O fato é que a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, que está disposta realmente a ajudar em contratações, destinou do seu montante 57 milhões de reais para investir no futebol, isso no primeiro ano, conseguiu a contratação do Memphis Depay, a Esportes da Sorte banca 80% do salário do Memphis, o restante o Corinthians, ou seja, um grande negócio. E como a negociação, a parceria deu muito certo, os caras já se colocaram, queremos mais um midiático. Nesse momento, a informação que surge através do Marco Belo, lá da Rádio Transamérica e do portal Meu Timão, é que a Esportes da Sorte se colocou à disposição para ajudar a bancar o Pogba. Não é necessariamente, claro que tem, se chegar outro midiático, eles vão avaliar, mas o Pogba, por quê? Porque a empresa ela também analisa o retorno que esse jogador vai dar. Não é qualquer jogador, tá? Não é qualquer jogador. Você precisa entender que alguns jogadores, eles não têm o perfil, eles não têm essa capacidade midiática. O diretor de marketing, superintendente na verdade, concedeu uma entrevista ao GE, o Vinícius Manfredi, e ele falou exatamente isso. Quando você firma um contrato com um jogador, tendo um aporte financeiro de um investidor, de um patrocinador, o contrato é diferente, é um outro negócio. Eu entendo aqui, eu, Chico Garcia, desse lado aqui, que não é que é fácil, né? Mas hoje é um modelo de negócio muito bem sucedido. Você traz um midiático, um jogador desse porte, você tem um investidor e você faz uma contrapartida no campo do marketing. O cara exibe a marca globalmente, todo mundo fatura. Mas é difícil trazer um Memphis Depay. Mas se você já tem um patrocinador, sempre fica mais fácil. Desde que você saiba fazer isso e o jogador esteja disposto.
Porque não é todo jogador que vai chegar, vai firmar um contrato desse, mesmo com salário astronômico, que vai gostar de ficar dando risinho, dando entrevista coletiva, dando entrevista na zona mista. Vocês percebam que, e eu preciso comparar, né? O Luizito Soares, ele concedeu, cara, acho que uma ou outra coletiva durante todo o período da temporada que ele disputou no Grêmio. E ele não parava na zona mista. O Memphis, ele para em todos os jogos. O Memphis para na zona mista e conversa com os repórteres, exibindo o logão da marca, que está feliz da vida. Fora o desempenho esportivo dele, que tem os seus gols e as suas jogadas exibidas mundo afora, especialmente na Holanda. Então, assim, você tem uma exposição de marca muito grande, apesar do investimento, o retorno é garantido. Mas o modelo de negócio é outro. E qual jogador estaria disposto a isso? A gente fala no midiático, normalmente, como um jogador de qualidade técnica. Mas qual jogador estaria disposto a entregar contrapartidas no campo do marketing? O Pogba. O Pogba é esse cara. Porque o Pogba, ele naturalmente ele é um midiático, né? Pela bola que ele joga, pelo que ele representa, pela personalidade dele. Ele toda hora está no Instagram dele divulgando um chat no Telegram, lá, para os fãs poderem bater papo com ele. Ele é um cara exponencial, ele é um cara, né, verborrágico, ele gosta da resenha, ele gosta dessa charla, dessa conversa. Então, assim, o Pogba, ele se identifica, ele se enquadra no perfil destinado pela empresa. E a Esportes da Sorte já se prontificou e digo, eu quero bancar. Aquele site de acompanhante de luxos, né, Fatal, tá fazendo uma campanha de marketing brilhante. Olha, brilhante, preciso reconhecer. Os caras são gênios, porque eles estão criando um BuzzFeed, do que a gente chama dentro do jornalismo, né, o agenda setting, né, que tá todo mundo falando dos caras, exatamente porque eles simplesmente se colocaram à disposição para ajudar o cara. Não sei se eles teriam condições de bancar o salário do Pogba, que pelas informações pediu 4 milhões de reais. Ele tinha falado de graça, né, pro Luva de Pedreiro lá no Danilo Gentili. Esqueçam isso. Ele pediu 4 milhões de reais para jogar no Corinthians. E a Fatal se prontificou de opa, eu quero bancar. Não sei se eles teriam condições, mas enfim, eles se colocaram à disposição. O Corinthians rechaçou. Não sei se por perfil da empresa, realmente não sei, ou se por entender que, calma, a gente nem negociou ainda, estamos só observando, monitorando. Se chegar um momento a gente precisar, beleza, a gente se fala. E aí a Esportes da Sorte chegou e digo, opa, peraí, não precisa pegar deles. Eu tenho aqui. Por quê? Porque aí, quando a coisa começa a acontecer, e a Esportes da Sorte tem o exemplo positivo do Memphis, eles pensam o seguinte, caramba, eu também quero. Porque isso aí dá retorno, e o Pogba vai dar retorno. Mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Só a figura dele já traz um retorno significativo. A gente está falando de um meio-campista, cara, não é exagero dizer, dos maiores do século, tá? Não vou nem colocar da história. Porque o futebol é outro desde o ano 2000, final dos anos 90. É um dos maiores meio-campistas do século. Vocês imaginem esse cara jogando aqui no Corinthians. Eu claro que eu tenho restrições, poxa, esperar até março, o cara 1 ano e meio sem jogar e tal. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, é um cara de um pedigree daqueles. E aí a patrocinadora Master pensou assim, não, peraí, eu também quero. A Fatal, né? Inclusive, nessa aproximação, digamos assim, doou 200 mil reais para a vaquinha da Arena Corinthians. E com isso, catapultou o seu nome entre os maiores doadores. Constantemente aí a Gaviões tem revelado os principais doadores, né? Tem o goleiro Cássio, tem o apresentador Serginho Grossman, tem várias celebridades. Tem este que vos fala, mas eu não estou nem no top 30 ainda, tá? Tô doando aqui, né? Tô ajudando da maneira que posso. Os caras doaram 200 mil reais. E, claro, ganharam uma mídia gratuita mais uma vez. Todo mundo falou dos caras, que eles passaram a linha de frente, que eles são os maiores doadores, que eles estão querendo se chegar no Corinthians, e todo o noticiário envolvendo o Corinthians citou a empresa responsável por isso. Então, assim, esse marketing aí tá muito bem feito. Eles querem bancar o Pogba, mas a patrocinadora Master já disse, não, deixa comigo que eu banco. Não é barato, 4 milhões de reais, mas o sucesso, a receita do sucesso que funcionou com o Memphis Depay pode funcionar
agora também. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Comenta. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Seguinte, ó, complementando a informação do Pessone, o Corinthians monitora a situação de lateral brasileiro em fim de contrato na Europa. O Corinthians sondou nos últimos dias a situação de Mário Júnior, lateral esquerdo de 25 anos, que joga atualmente no PSV da Holanda. Ele começou a carreira como meia atacante, foi recuado nas últimas temporadas e está em fim de contrato com a equipe europeia. O vínculo vai até julho de 2025. As negociações, pessoal, não foi iniciada ainda, tá? Ele era meia atacante e hoje ele joga de lateral esquerdo. Revelado pelo Desportivo Brasil, onde disputou a Copa São Paulo de 2017 e alguns jogos da Série A3 do Paulistão. O jogador se transferiu para o PSV ainda aos 18 anos, né? Segue no futebol holandês desde então. Ele chegou a defender as cores do Heraclo Almelo por empréstimo entre 2019 e 2020. Enfim, e aí, o que vocês acham dele, cara? Ele foi companheiro do André Ramalho, zagueiro do Corinthians. Os dois levantaram juntos o troféu de campeão holandês da temporada 2023-2024. Então ele já conhece já um pouco do futebol, né? Inclusive ele já trabalhou com o André Ramalho. O que vocês acham disso, gente? Mauro Júnior no Corinthians. Vocês acham que dá liga no Corinthians? Lateral esquerdo, não sabemos se o Palácio já vai voltar aí jogando, né? Nós temos ainda o Hugo. O que vocês acham disso? Vocês acham que está na hora da gente se movimentar para um lateral esquerdo? Lembrando que ainda não há negociações, tá, pessoal? Há essa questão ainda. Outra coisa, o sorteio da pré-Libertadores 2025 foi realizado nessa quinta-feira, às 12 horas, tá? O Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela. Eu não consegui pegar a data ainda, mas assim que eu pegar a data eu tento trazer aqui para vocês. Então, no vídeo da tarde eu vou ver se eu consigo trazer essa data para vocês. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo que foi dito nos vídeos aí? Dá pra ter um timão forte em 2025? Eu acho que dá, tá, pessoal? Se inscreve no canal, deixa o like de vocês, ative as notificações, nos siga no Instagram, tá? boletimcorinthians.fc. Lembrando que tem live às 20 horas, a live é no canal Lives do Felipe, tá? O link tá aí na descrição, então vambora. Valeu, pessoal, valeu!